Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de meios de citação e hoje vamos falar sobre a carta de citação, que é aquela carta enviada pelos correios com o aviso de recebimento. Antes, eu quero convidar você para inscrever no nosso canal, para incentivar a gente a produzir cada vez mais material, cada vez mais conteúdo. Você se inscrevendo, nosso canal cresce e atinge cada vez mais pessoas, cada vez mais usuários do PJE. Então dê uma força aí, se inscreva, comente, manifeste. Vamos juntos desvendando, aprendendo e melhorando nessa sistemática do PJE. Juntos a gente vai cada vez mais aprendendo a trabalhar cada vez melhor nesse sistema do processo judicial eletrônico. Então vamos lá? Vamos falar sobre a carta de citação que a gente peticiona e pede, né? A gente coloca lá na nossa inicial ou na sequência do processo, a gente pede que a citação seja feita por carta. E por carta, automaticamente, ela é com AR. O AR quer dizer aviso de recebimento. Quem recebe a carta lá no endereço destinatário, ela vai dar um recebimento lá. Esse é o aviso de recebimento, é o comprovante da pessoa que recebeu essa carta e que é feito pelos correios. Essa sistemática dos correios parece que tá para mudar, mas por enquanto é dessa forma mesmo. É expedido a carta no processo, expedida fisicamente, e essa carta é entregue pro correio, para os funcionários do correio. Ele vai lá no endereço e entrega a correspondência, e quando ela é recebida, ele pega o aviso de recebimento que vai comprovar que entregou esta comunicação, que no nosso caso é a carta de citação. Então, aqui é a legislação pertinente. Aqui nós estamos falando pelo correio. A citação por carta pelos correios com AR. Vamos ver lá no processo, como no processo eletrônico, vamos abrir um processo aqui. Vamos ver como que isso fica visualizado lá. Aqui entramos em um processo. É um processo aleatório que eu abri aqui. Aqui nós temos o andamento desse processo, o visual do andamento. Ó, ele foi concluído, juiz despachou, foi expedida uma carta de citação via correio, fizeram uma intimação aqui, certamente comunicando dessa expedição. Aqui geralmente vem repetida, é do sistema mesmo. Mas se aqui vão ser expedidas quantas cartas ou quantas citações tiverem que serem expedidas aqui, de acordo com a quantidade de partes, né? Quantas pessoas compõem ali, no nosso caso, o polo passivo para fazer citação. Aqui é uma parte a ser citada, uma pessoa lá no polo passivo. Então, no visual, a gente vê que tem uma certidão aqui de expedição de carta de citação. E aqui ela está visualizada. Você vai clicando, você vai visualizando lá no processo o que foi feito. E aqui a visualização é justamente desta carta.
que é um modelo padrão do PJE, que sai mais ou menos desse jeito aqui, né? Carta de citação geral, o número do processo, as partes, a pessoa que vai ser citada, os dizeres dessa carta, vai ter uma data aqui e algum serventuário vai assinar fisicamente ou eletronicamente, dependendo do caso aqui. Aqui está o modelinho do AR, que isso vai ser impresso, e esse é o AR, é o aviso de recebimento, que vai ser assinado pela parte e depois anexado no processo para comprovar o cumprimento dessa carta. Se a gente entrar aqui no expediente, nós vamos visualizar lá no expediente, que é um apoio nosso, né? A gente visualiza aqui, ó, tá vendo a citação? Citação, vai ter o número lá da citação, para quem que foi via Correios nesta data. E o prazo dela é 15 dias quando for juntado o AR aqui, tá? Vamos seguindo aqui. Aqui eu visualizei, eu tenho um exemplo aqui para vocês, tá vendo? Aqui foi expedida a carta de citação / intimação. E aqui ela foi juntada, ou seja, ela expediu aqui nessa data, 26 de julho, e cá em agosto ela foi juntada no processo. E ela juntou, a gente clica aqui está o exemplo. Ela foi juntada, mas ela não foi cumprida. Tá vendo que tá marcado ausente aqui? O correio tem 3 tentativas. Eles vão lá no endereço e a pessoa estava ausente, ele não localizou, não foi atendido. E aí ele devolve ao remetente para quem expediu. Então ela não foi cumprida. Então, aqui eles juntam isso aqui e intima a parte interessada para manifestar o que ela vai requerer, porque não foi cumprida. Foi lá 3 vezes no endereço e ela estava ausente, só que aí o carteiro vai lá sempre no mesmo horário, tá vendo? Aí, de repente, a pessoa trabalha nesse horário, não vai ser localizada mesmo. Esse é um dos porém da citação por carta via correio. Aqui agora eu coloquei um exemplo de um AR que foi recebido. Tá vendo? Ó, aqui está a expedição da carta de citação, né? Tá vendo? Às vezes sai essa informação duplicada mesmo, mas você clicando aqui no azul, você vai visualizando. Às vezes é só uma certidão falando que foi expedida, aqui já é o modelo dela. E aqui, tá vendo? Ó, 22 de outubro, lá em 16 de novembro já juntou esse aviso de recebimento, o AR da carta. E quando juntou, esse é o modelo do AR, tá vendo? Foi lá no correio, o correio foi lá no endereço e entregou para a pessoa recebeu. Juntou aqui, ou seja, foi cumprida a citação. Então, no momento que junta, aqui, 16 de novembro, vai disparar o prazo para essa pessoa apresentar a defesa dela. Vamos voltar lá no expediente e aí a gente visualiza o que aconteceu. Lá no expediente, aqui eu entrei no expediente, tá vendo a citação da pessoa via Correios, aqui a data que foi feito, aqui quem junta, geralmente é alguém da secretaria, aí fala que registrou a ciência, alguém registrou ciência em 16 de novembro, tá vendo? Que foi juntada aqui. Aí no que ele
registra a ciência aqui, é sempre, coloca lá o horário como se fosse 00, mas sempre registra a ciência aqui e imediatamente no dia seguinte, primeiro dia útil seguinte, começa a contar o prazo. Como o prazo aqui está de 15 dias, o sistema, tá vendo? Foi alimentado o sistema corretamente, então o sistema PJE já vai colocar aqui, ó, que o prazo limite para ele, no caso que foi citado pelo correio aqui, pela carta, por carta, entregue pelo correio e que foi cumprido, ele tem até o dia 7 de dezembro aqui, às 23h59 para manifestar. A partir daqui ele já perdeu o prazo para apresentar a defesa dele. Eu mencionei, eu listei aqui alguns pontos de atenção referente à citação por carta. Quais são os pontos de atenção aqui principais que eu listei? Sobre a verba. Se não for justiça gratuita, você tem que recolher verba para se expedir essa carta de citação. Aí vai depender de cada justiça, como que é a sistemática de cada juízo, né, de cada justiça. Na Justiça de Minas Gerais, você recolhe uma verba para cada expedição. Então, se não tivesse, quando o pessoal vai expedir e não tiver verba, geralmente eles vão te intimar para recolher essa verba postal. Então, quando você estiver peticionando, já indicando o endereço, você, para adiantar, já recolhe essa verba postal se for justiça, se não for justiça gratuita, né? Obviamente. Outra coisa, né, que nem precisa mencionar, mas que é importante, é o endereço completo, correto, com CEP correto, para não correr risco de perder, né, principalmente se for, né, perder tempo e perder dinheiro se não for justiça gratuita. Já a sistemática já é demorada, se você ainda menciona alguma coisa incorreta, vai atrasar mais, vai ter mais gastos. Outro ponto que eu coloquei é ponderar sobre o valor da diligência. Você, se não é justiça gratuita, você tem que fazer uma ponderação se compensa, qual que é mais compensatório. Você pedir uma citação por carta ou você pedir uma citação por mandado via oficial de justiça. Às vezes as verbas, a diferença é pouca, às vezes tem maior diferença, então você tem que estar acompanhando essas tabelas para você visualizar o que seria mais interessante e mais justo no caso. Outro ponto, acompanhar o andamento, né? Ou seja, o tempo entre a expedição e o retorno do AR. Ali no nosso modelo, os exemplos nossos ali, ele foi até rápido, menos de mês. Se você vê que ali já passou mais de mês, 2 meses e nada, não voltou a R, isso pode ter extraviado. Então, de repente, você peticionar para que seja providenciado a juntada desse AR ou expedir novamente. Então, tem que dar uma verificada, você peticionar e solicitar que se dê o andamento, que junte o AR ou que seja reexpedido, dependendo do caso, né? Porque isso aqui, se você deixar e vai passar 2, 3, né, um ano, dependendo do juízo, e seu processo não anda, às vezes porque simplesmente extraviou um AR, o correio devolveu, perdeu em algum lugar, aconteceu alguma coisa, não fez a citação. Então é sempre bom você estar de olho se não retornou isso, o que está acontecendo. Então sempre acompanhar como é que está esse andamento. E
Aqui um outro ponto, o último ponto de atenção que eu coloquei, para tentar sempre ficar atento sobre o motivo da devolução do AR. No nosso exemplo, aqui, tá vendo? Foi ausente, ou seja, não encontrou, tá vendo? Tem essas opções, mudou-se, o endereço está insuficiente, não existe número, desconhecido, outros, aí eles mencionam aqui, recusado, né, não procurado, o correio nem chegou a procurar. Nesse caso aqui foi marcado que ele estava ausente, foi feita a tentativa 3 vezes, mas sempre no mesmo horário. Então, você vai ponderar sobre o motivo da devolução desse AR e, no caso, fazer o próximo pedido. Aqui, no caso, se ele estava ausente nesse horário, se tem condição de verificar se a pessoa realmente mora lá e pedir para que seja feito por oficial de justiça, que pelo jeito o correio vai lá só nesse horário, atende essa região só nesse horário. E se você pede por oficial de justiça, fica mais fácil em outros, né, que o oficial de justiça vai em horários mais distintos, mais aleatórios, para que seja, né, efetivamente cumprido. Então você tem que atentar sobre o motivo da devolução desse AR. Bom, então é isso que eu tinha de falar sobre a citação por carta com o aviso de recebimento feito via correios. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, incentivar, isso incentiva a gente. Posso te dizer que incentiva muito a gente produzir cada vez mais conteúdo. Então é isso. Até lá, até o nosso próximo vídeo.